Nesse vídeo eu vou te apresentar um tacômetro da Brasiltec e te ensinar como utilizar. Ele mede tanto RPM quanto RPS, né? Rotação por minuto e rotação por segundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, ativa o sino para receber as notificações e deixa o like também para nos permitir continuar trazendo conteúdo novo. Bom, pessoal, estou com o tacômetro aqui já conectado para poder agilizar aqui. Eu vou mostrar então como que ele funciona, vou demonstrar a utilização, mas antes eu quero dar alguns dados aqui, algumas informações dele. Como dá para perceber, ele é de embutir, então nós temos aqui uma moldura que serve para facilitar a fixação dele do painel. Então, essa moldura ela é bastante grande até, isso facilita muito porque o recorte não precisa ter um acabamento tão primoroso, tão preciso, para que se possa fazer a inserção desse instrumento aqui na porta do painel e para que fique fácil também para fazer a fixação. A fixação é através de dois parafusos, né, que você deve colocar aqui nesses furos e aí prende na porta do painel, então, para que se possa fazer a leitura, então, da contagem tanto de rotação por minuto quanto de rotação por segundo. O display aqui tem, o dígito ele tem 9 milímetros, então é um dígito relativamente grande, né, vai dar para enxergar com facilidade. O tamanho tanto da moldura quanto do recorte do painel, que é a parte interna aqui, eu vou deixar no site da Brasiltec para quem quiser consultar. Aliás, no site lá vai ter também a opção de consultar preço e outras informações. E para isso eu vou deixar então um link na descrição desse vídeo para quem quiser. Falando agora das conexões, aqui nós temos a alimentação sendo feita nos dois últimos terminais, com positivo e negativo. É 24 volts, tá? É 24 volts de corrente contínua, então 24 VCC. Pode ser tanto 15% abaixo quanto 10% acima, ele tolera. E é nos terminais 4 e 5. Tanto faz se positivo e negativo ou negativo e positivo, tanto faz a ordem. O importante é que tenha 24 volts corrente contínua aqui nesses dois últimos terminais, que é o 4 e o 5. A potência da fonte pode ser bem pequenininha, tá? O equipamento aqui ele consome cerca de 1 watt, então é bem pouco, não precisa de uma fonte potente. O sinal do sensor conectado aqui tem que ser um sensor NPN e dá para utilizar também chave mecânica. Se quiser, dá para utilizar uma chave, um botão, por exemplo, uma chave fim de curso, mas geralmente é feito com sensor, né? Nesse caso, sensor NPN. O positivo é no 3, o negativo é no 1 e o sinal é no 2. Então, o próprio tacômetro já alimenta o sensor, não é necessário alimentar pela fonte que vai alimentar aqui o tacômetro, né? Você alimenta o tacômetro e o próprio tacômetro já alimenta o sensor. Então, positivo, que nesse caso aqui é o marrom, vai no 3, o azul, que é o negativo, vai no 1, e o preto, que é o contato, vai no 2, o entre aspas contato, né? O sensor não tem, esse tipo de sensor não tem contato, né? O transistor, mas é o sinal, então vai no 2. Aqui eu isolei o cabo branco porque esse sensor ele tem, entre aspas, novamente, né? Tem NA e NF. Então, estou utilizando o NA aqui, mas se utilizasse o NF também funcionaria, então eu poderia colocar o branco, mas o comum é utilizar o preto mesmo. Nós temos a possibilidade de utilizar de menos 10 até 40 graus, então ele tem uma resistência grande aí à variação de temperatura, né? E em relação ao sinal do sensor, acabei esquecendo de citar, é até 200 Hz, tá? Então no máximo 200 pulsos por segundo, mas isso numa boa condição, né? Não dá para ter um pulso muito curto, por exemplo, ou cheio de ruído, que daí o contador vai se perder. 200 Hz é numa condição legal, né? Uma condição bacana, onde nós temos um tempo de pulso em nível alto parecido com o tempo de pulso de nível baixo. O ideal é que seja meio a meio, né? Mas geralmente o pulso em nível alto ele tem um tempo um pouquinho menor, porque é alguma coisa passando na frente do sensor, por exemplo. Mas o ideal é que tenha um tempo generoso aí em nível alto, porque assim você vai ter a possibilidade de utilizar a frequência até 200 Hz. A questão da configuração, nós temos um botão aqui, esse botão tem basicamente duas funções. Se você apertar uma vez, ele serve para pausar a contagem, então quando está com esse pontinho aqui na frente, eu vou passar uma chave aqui, que é metálica, na frente desse sensor indutivo. Reparem que a contagem não acontece. Agora, se eu apertar mais uma vez, quando sair o pontinho, quer dizer que eu tirei da pausa, né? Agora ele está contando e ele já começa a contar a rotação. Então, esse botão aqui serve tanto para pausar, quando está com a bolinha ali está pausado e quando está sem a bolinha não está pausado,
como serve também para configurar entre RPS ou RPM, rotação por minuto ou rotação por segundo. Eu vou explicar como é que faz aqui. O primeiro passo é tirar a alimentação desse tacômetro, né? Tirei a alimentação dele, vou segurar o botão pressionado e vou alimentar novamente. Aí vai aparecer uma informação PR e eu posso alternar entre R e H, R e H. Basta só clicar, estou clicando aqui, estou alternando entre R e H. Se eu deixar em H, é só deixar um tempinho assim, ele já vai para a tela inicial. Eu estou com rotação por segundo agora, então é rotação por segundo. Vou tirar a alimentação novamente, vou apertar Stop, alimentar novamente, e agora aperto uma vez só para ir para o R. Então vou deixar um pouquinho, agora já está no R. No R é rotação por minuto, então, né? Tá conforme estava antes. O H é rotação por segundo, o R é rotação por minuto. Então basta segurar o botão pressionado e aí quando aparecer aquela tela, clica uma vez ou duas para alternar entre RPM e RPS. Aqui está para RPM, então, né? A configuração é super simples, só tem essa configuração para fazer também. E se ficar sem alimentação, pode ficar anos sem alimentação, que essa configuração entre RPM e RPS ela fica ativa. Eu vou fazer uma demonstração aqui utilizando uma serra tico-tico. Ela está aqui. Vou manter a câmera aproximada, assim, eu não preciso mostrar tanto também a serra, né? Vou deixar ela aqui no cantinho. E esse sensor, ele vai fazer a leitura da pontinha da serra. E eu vou acelerar então a serra a fim de fazer o sensor fazer a contagem, né? E à medida que ele vai fazendo a contagem, então, nós teremos um valor sendo apresentado no display. Vou fazer primeiro em velocidade 1, e enquanto eu estiver fazendo, a serra faz barulho, então eu não vou conseguir falar aqui, né? Mas reparem aqui no display que ele vai mostrar a contagem, então, de rotações. Nesse caso não é rotação, são ciclos, né? Porque a serra ela vai para cima e para baixo, então são ciclos. Mas caso estivesse rodando, aí seria uma contagem de rotação. Nesse caso são ciclos por minuto. Como a serra está sem carga, ela foi acelerando um pouquinho, né? Vocês viram que ela foi acelerando. E a contagem demorou um pouquinho para começar, porque eu não tinha encontrado exatamente o ponto correto ali para posicionar o sensor. E demorou um pouco também para voltar para o zero, porque ela estava aqui na frente, enquanto eu estava mexendo. Ó, se eu ficar mexendo o sensor aqui na frente, ele acaba fazendo algumas leituras e vai mostrando o valor ali. Mas se eu tirar o sensor, lógico, daí não tem leitura nenhuma, né? É só mesmo porque eu estava com o sensor próximo da serra aqui, e variando a posição dele. Eu vou agora variar a velocidade aqui da serra. Vou colocar na velocidade, estava na velocidade 1, vou colocar na velocidade 3 aqui. Vocês vão perceber que ali no display já vai mostrar um valor diferente também. Então já deu para reparar que funciona bem, né? Nós temos então a contagem de rotação, nesse caso o ciclo, então sendo feita. Trabalhei com uma velocidade maior, já mostrou um valor diferente aqui também. Mas pode ser que no seu processo não aconteça dessa forma. Eu vou explicar então quais são os possíveis erros que podem acontecer na hora de fazer a contagem, que podem fazer tanto o tacômetro perder ciclos, que na verdade não necessariamente o tacômetro, pode ser o sensor também perdendo ciclos, quanto contando alguns ciclos a mais. E o que é mais comum nesses casos é justamente um tempo de nível alto muito curto. É o que eu falei antes, né? Nós temos vou até desenhar aqui para ficar mais fácil de entender. Nós temos o sensor, enquanto ele está ativo, enquanto ele está lendo, nós temos um nível alto, o gráfico em nível alto, e no momento em que o metal sai da frente desse sensor indutivo, vai para o nível baixo. O ideal é que o nível alto e o nível baixo tenham aproximadamente o mesmo tamanho. Assim você consegue atingir frequências maiores sem perder contagem. Mas vamos supor que eu tenho uma polia muito grande e apenas uma porquinha de um parafuso, a porquinha soldada na pontinha dessa polia para fazer a contagem. Nesse caso, reparem, nós vamos ter um pequenino período em que a porquinha passa na frente do sensor e um longo período em que a polia está rodando. Mais um pequeno período em que passa na frente, mais um longo período em que a polia está rodando.
Aqui até não ficou em escala, né? Geralmente é um tempo maior ainda sem pegar o material e um pequeno período, só um pulso mesmo, bem curto, pegando o material. Nesses casos, funciona? Sim, funciona. Mas aí a frequência máxima aceita pelo contador, aqui pelo tacômetro, vai ser menor. E o próprio sensor, às vezes, pode acabar perdendo essas contagens pelo fato de passar pouquinho em tempo. Então, pode tanto acontecer um problema na emissão do sinal quanto na recepção desse sinal, justamente por conta desse período muito curto. Então, se está tendo problema perdendo contagem, verifica se o que está sendo lido pelo sensor indutivo, ou pode ser outro tipo de sensor, né? Nesse caso estou usando indutivo, mas se o que está sendo lido é suficiente, se não tem que aumentar um pouco o tamanho para aumentar a largura do pulso e para esse pulso em nível alto, esse tempo em nível alto, para que ele seja maior. Tem outro problema também que pode acontecer, que é em relação a cabos de energia passando junto com os cabos do sensor. Então tem que tomar esse cuidado também, porque se tiver motor ligando, esse tipo de coisa, a indução pode acabar gerando pulsos ou impedindo que alguns pulsos sejam contabilizados. Então o ideal é que se passe sinal separado da alimentação. Não da alimentação do controlador, porque a alimentação do controlador é muito pequena, mas principalmente a alimentação de grandes cargas. As cargas como motores, elas geram uma indução muito alta, né? Principalmente na partida, quando a corrente é alta, e isso pode interferir, então, na contagem também. Além do tempo em nível alto do pulso e da questão dos cabos de força, esses cabos de dados, nesse caso aqui para preservar a originalidade do sensor, eu mantive o cabo inteiro, mas quanto mais curto, melhor. É bacana que se tenha um cabo mais curto possível, porque esse cabo mais longo ele fica sujeito a mais interferência também. E de preferência o cabo seja blindado, né? Se for para passar por um caminho mais longo, principalmente se tiver mais sujeito a interferência, que não é o caso aqui, né? Aqui nós temos somente esse cabo aqui mesmo, então não tem interferência. Mas quanto maior o cabo, mais necessário é que ele seja blindado. Nesse caso aqui não tem necessidade, né? Mas se trabalhar com uma contagem muito rápida, com cabo muito longo e passando por locais que estão sujeitos à interferência, aí o ideal é que esse cabo seja blindado. Mas para a grande maioria dos casos, para quase que todos os casos, eu diria, não é necessário cabo blindado, mas essa é uma possível forma de corrigir problemas quando se tem esses outros problemas na instalação. Caso se siga as dicas que eu dei antes, dificilmente vai precisar de um cabo blindado, quase que impossível precisar. Só mesmo quando se tem essas outras circunstâncias aí que eu citei. Esse vídeo aqui então acaba por aqui. Se você gostou, deixa o like aí para nos permitir continuar gravando conteúdo como esse. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações e ficar por dentro das próximas publicações.